Olá, como é bom reencontrar você aqui. Você está nessa série de estudos, a Bíblia ensina, e cada encontro que temos tido, estamos aprendendo coisas novas que a Bíblia tem nos ensinado, não é mesmo? E hoje vamos aprender um pouquinho sobre alimentação. Tem coisas que, se você ingerir, embora seu paladar possa se agradar, vai afetar diretamente, vai prejudicar o seu relacionamento com Deus. É isso que vamos aprender hoje no nosso estudo. Fique atento. Já pegou a sua Bíblia? Já fez a sua oração? Então agora podemos começar então. O primeiro verso eu convido você a abrir na sua Bíblia, está em Gênesis capítulo 1, verso 29. Diz bem assim: esse aqui é o plano original de Deus, é o alimento que Deus preparou para mim e para você. Capítulo 1, verso 29 diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, e isso vos será para mantimento. E aqui está muito claro a nossa alimentação que deveríamos fazer, né? O uso dela. Então, são nozes, granolas, frutas, verduras, legumes. Tem outro verso também, capítulo 2, verso 9. Diz bem assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, do solo fez brotar Deus toda sorte de árvores agradáveis à vista, né, e boas para alimento. Olha só. Então, perceba que aquilo que a natureza te oferece é Deus que te deu. O que o homem manipulou, o que o homem produziu, pode ter cara de alimento, mas talvez não seja alimento. Quanto mais natural, quanto mais simples for a nossa alimentação, mais saudáveis seremos. Tá bom? Vamos ler mais um verso? Está em Gênesis capítulo 7. Aqui já é a entrada do pecado. Não é isso? Então aquela alimentação natural, saudável, né, que a natureza oferecia. Aqui Deus agora, por motivo de uma atitude emergencial, Deus agora inclui algo novo no cardápio do ser humano. Capítulo 7, verso 2, diz assim: De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, um par, macho e a sua fêmea. Então aqui Deus já dá algo novo para o ser humano, que é o alimento cárneo. Mas ainda assim Deus fez uma distinção entre animais limpos e animais imundos. Aqui já era um contexto do dilúvio. E Noé agora está levando animais para a arca, para preservação, mas Deus deu uma dica muito simples para eles, até porque ficaria um bom tempo ali, e dos animais limpos seria também parte da sua alimentação. E quando termina, então, o dilúvio, quando ele sai da arca, está tudo destruído, as árvores, vegetação, não é isso? As plantações. Então, por um período, ele teve agora que se alimentar também de animais mortos. Mas no plano original de Deus é que nós não nos alimentasse de carne. No contexto do dilúvio, Deus abriu então essa exceção, uma atitude de emergência aí para Noé e sua família. Então, ainda hoje, avalie o uso de alimento cárneo. Hoje a gente percebe claramente que muitos animais têm sido tratados de maneira muito triste, de maneira assim que sofrem muito, não tem aquele cuidado ali que deveria ter a eles, com medicamentos, enfim, com acompanhamento médico. E essas carnes são levadas ali para o açougue e muitos têm comido. E até imagino que se nós soubéssemos como foi a vida daquele animal, o que aquele animal ingeriu enquanto esteve vivo, talvez nós jamais teríamos coragem de comer aquela carne, não é mesmo? Mas o fato é que aqui Deus ele faz agora a distinção entre limpos e imundos. Perceba que aqui não tem Israel. Aqui é o começo da história do mundo, do ser humano, desse planeta. Olha só. É o começo da história, é Deus mostrando para a gente o que Ele espera, o melhor que Ele gostaria de ter ali à disposição do ser humano. Aqui no capítulo 7 tem essa orientação para Noé, e lá em Levítico capítulo 11, Deus agora reforça para o seu povo mais orientações. Aqui ele explica um pouquinho melhor o que é animais limpos e imundos. Olha lá, capítulo 7, Levítico capítulo 11 agora, nós já lemos Gênesis capítulo 7, que é a orientação quando inclui, né, na história do ser humano o alimento carne. Em Levítico capítulo 11, verso 7, nos diz agora aqui, você pode ler depois do capítulo 11, mas para ser bem específico, capítulo 11, verso 7 diz assim: também um porco, porque tem unhas fendidas e o cacho divide, mas não rumina, este vos será imundo. Então tem uma lista de animais aqui imundos,
e ele destaca claramente para a gente o porco. Dessa lista, então, podemos destacar o porco. Olha o verso 7 que nós já lemos. Você percebe aí que para Deus o porco é o quê? É um alimento o quê? Imundo. Então Deus não quer que a gente coma porco, tá bom? Vale lembrar que o bacon é de porco, calabresa, não é assim? Toucinho, pode parecer óbvio, mas vale a pena destacar. O presunto, a salsicha, tudo isso aí tem porco. A menos que você seja específico, eu quero presunto de peru, eu quero a salsicha de frango, não é isso? Se você simplesmente pedir lá o cachorro quente, tenha certeza que a salsicha vai ter alimento imundo ali, você vai estar ingerindo isso, fazendo mal para o seu corpo. No verso 7, então nessa lista, como já disse, né, tem outros animais aí que não agradam a Deus que a gente ingira isso. Que não agrada a Deus que a gente venha digerir isso, né, nos alimentarmos disso. O 7, o porco a gente destaca porque é mais comum aqui na alimentação. Inclusive eu comprei um tempero um tempo atrás e eu nem imaginava que tinha algo imundo ali. Eu vi ali os ingredientes, tudo certinho, e vi que era possível nos alimentarmos daquilo, usarmos como tempero. Até que depois eu descobri que tinha bacon torrado e moído. Nem imaginava que seria possível isso. Okay? Então você vê que o porco está em tudo aí, virou uma iguaria, não é mesmo? E que você percebe que Deus não se agrada disso, tá bom? Se você quer fazer uso de alimento cárneo, pode ser, não tem nenhum problema para isso. Você avalia aí na sua casa, procura algo de boa qualidade para você, tá bom? Mas o alimento imundo, isso sim não agrada a Deus. Nos alimentarmos disso seria pecado, tá bom? Olha o verso 3, diz bem assim: todo que tem unhas fendidas e o casco divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Isso é o equivalente, por exemplo, para a gente hoje o boi, não é isso? Rumina, tem o casco dividido, tem as unhas fendidas, rumina. O boi, por exemplo, a gente pode se alimentar dele, ok? O porco, está bem claro para a gente no verso 7 que não agrada a Deus. E no verso 9 fala sobre os peixes. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então, nos mares e nos rios, seria o quê? Qual peixe podemos comer? Tem barbatanas e escamas. O peixe, então, de couro, ou os frutos do mar, não é isso? O polvo, a lula, o camarão, essa coisa toda, isso não agrada a Deus. O peixe de couro, esses conhecidos como frutos do mar, não agrada a Deus, não fazem para o nosso organismo, tá bom? Mas os peixes de escama e barbatana, sim, é possível que você faça uso desse tipo de alimentação, caso você queira. Ok? Mas, pastor, isso aqui é coisa de antigamente, Antigo Testamento, não serve para a gente hoje, será? Olha o que está em capítulo 11 ainda, verso 43. Olha o que diz para a gente aí. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Então, essa palavra aqui, amigos, abomináveis, é uma palavrinha muito forte na Bíblia, tá bom? Isso aqui está evidente, está claro, está óbvio que isso aqui não é um conselho para um momento histórico específico, para uma cultura, para uma nação, para um momento, não. Isso aqui é um princípio universal dietético de Deus. Isso aqui vale ainda hoje para mim e para você. Não há sombra de dúvida sobre isso, tá bom? Outro texto eu convido você também a ler, está em Provérbios. Falando ainda sobre algo que você possa ingerir que não agrada a Deus. Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Temos outros conselhos aqui sobre o uso de bebida alcoólica. Eu destaquei esse verso para você, mas tem outros versos que falam sobre isso. Então, o álcool não agrada a Deus. Pastor, mas eu vi que certa igreja, que certo líder religioso falou que o vinho, que o licor é bom para o coração. Amigo, não entra nessa, tá bom? Então, isso não agrada a Deus, não é positivo, não faz bem para a sua saúde. Tem pessoas que têm a vida destruída por causa do uso do álcool. Isso pode ser a porta para outros vícios, para outras situações que vai ser uma desgraça para a sua história. E olha, seus filhos estão assistindo tudo isso ainda. Vamos ler mais um verso, está em Isaías, voltando ao assunto da carne de porco. Isaías 65, verso 3 e 4. Povo de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos.
que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. De novo essa palavrinha abominável aparecendo, e você percebe aqui um povo que de contínuo me irrita. Então isso não agrada o coração de Deus, Deus fica irritado, Deus odeia esse tipo de atitude. Nos alimentarmos seja de bebida alcoólica, ou no texto que nós lemos aqui agora, sobre alimentos imundos, não é isso? Citou até o porco. Olha mais um verso lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Olha que texto importante aqui para esse estudo que estamos fazendo. Eu estou lendo um pouquinho rápido por causa do tempo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Extraordinário, Deus habita em cada um de nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então eu e você, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E se nós destruirmos esse templo, a casa de Deus, Deus irá ter cada um de nós como culpados por isso. Não somos inocentes se fizermos uma coisa terrível dessa. E ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz bem assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Paulo está repetindo o que já disse. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ele vai adiante agora. Então meu corpo não me pertence, pertence a Deus. Olha a continuidade, verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, aquela ideia de mundano, né? De que o meu corpo, minhas leis, isso é uma mentira. O corpo pertence ao quê? Pertence a Deus. A minha vida emprestada pertence a Deus. Eu devo prestar contas a Ele, da maneira como eu estou levando aqui o meu corpo, a minha saúde, a minha vida. Vamos ler mais um verso, está lá em Atos. Esse aqui é muito importante, esse verso. Ah, pastor, no Novo Testamento não é mais isso, não. Mudou as coisas, pastor. Depois que Jesus morreu na cruz, a gente pode comer porco sem problema, pastor. Eu já ouvi isso em estudo bíblico. Amigos, Jesus Cristo veio morrer na cruz para salvar pecadores, não veio para purificar porcos. Né? Então não é que Jesus morreu na cruz e agora o porco virou limpo. Não, amigos, nosso debate aqui é bíblico. Não é filosófico, não é opinião de um ser humano. Temos que debater em cima do texto sagrado. E não existe nenhum conselho do Novo Testamento para nos alimentarmos de alimentos imundos, pelo amor de Deus. Ainda hoje os judeus levam isso muito a sério. E olha aqui em Atos capítulo 10, verso 14, Jesus apresenta uma visão para Pedro, no contexto dele entender que não tratava o ser humano, né, como imundo, não tratava os gentios como pessoas imundas, mas que Cristo morreu por todos. E ele apresenta um lençol com animais diversos ali, fala para Pedro: mata e come. E Pedro falou o que para ele? Capítulo 10 de Atos, verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Então aqui no Novo Testamento são os discípulos, Jesus já morreu e ressuscitou. E as ordens não mudaram. Pedro continua fiel àquele princípio, porque ele é eterno e imutável. Senhor, eu vou comer animais imundos? Jamais. Jamais. Não é isso? A visão não tem necessariamente a ver com a alimentação, é com pregação do evangelho, é para quebrar o preconceito do coração de Pedro. Mas a gente percebe claramente aqui também que ele continua fiel ao princípio que ele aprendeu na Escritura Sagrada. Tá bom? Vamos ler mais um verso, a gente finaliza aqui. Está em João, 3 João, lá no finzinho da Bíblia, 3ª epístola, 3ª carta de João, verso 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera também a tua alma. Deus quer prosperar sim, nossos planos, nossas finanças, nossa vida. Sonhar é bom e confie em Deus que Ele vai abrir as portas para você. Mas Deus também quer que você tenha saúde. Não adianta você construir um castelo e de repente ser levado pela morte, porque você não cuidou dessa máquina que Deus te deu, ok? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide da sua mente. O que você se alimenta afeta muito o que você é. Nós somos o que nós comemos. Não jogue lixo no santuário de Deus. Quanto mais limpo estiver a sua mente, mais claramente você vai ouvir a voz de Deus. Quanto mais limpo estiver o seu corpo, mais próximo você vai estar do Espírito Santo e mais distinta vai estar a voz de Deus ao seu coração. Claro que
você ao longo da sua vida, da sua experiência, você vai percebendo outras coisas também te faz mal. O refrigerante, avalie se alimentar com isso. Não é assim? Refrigerante, açúcar, diminua o uso de açúcar, procure um sal de boa qualidade, o sono, o exercício físico é de extrema importância, a luz do sol faz bem pra gente. Tem algo chamado cochonilha, que é um corante natural, que ele é retirado de um bicho, não é isso? Então isso não é bom que a gente ingira isso. Esse corante natural carmim de cochonilha ou cochonilha está em produtos que vêm de frutas vermelhas. Se você for comprar um iogurte de morango para o seu filho, veja lá os ingredientes, esteja mais atento a isso. Eu vejo aqui um conselho de Deus para nós lermos ali os ingredientes, o que tem nesse produto que você está comprando para sua casa. Isso é alimento mesmo ou faz de conta que é alimento e você está estragando o templo do Espírito Santo? O carmim de cochonilha está presente em pirulitos, em balas, em sorvetes, e muitas vezes você se alimenta disso e não está sabendo, você não está tomando o fruto, não é o fruto ali, não é morango, é um besouro, algo imundo que não agrada a Deus, tá bom? Hoje aprendemos muita coisa boa, não é? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pastor, quero conversar mais com você sobre isso. Deus te abençoe e até o próximo estudo.